A gente vem falando isso, não é de hoje. Mas hoje eu gostaria de falar, senhor presidente, de uma pessoa que marcou a nossa caminhada aqui na cidade. A companheira Márcia Coutinho Rodrigues, que foi minha assessora durante 13 anos aqui na casa, desde o primeiro dia. Passei pela Secretaria de Educação, ela me acompanhou. Márcia Coutinho, 37 anos, mãe da Isabela, de 8 anos, publicitária, professora de português, e que infelizmente, ou felizmente que chegou o seu dia, mas ela nos deixou. E a sua morte também nos deixou dúvida no procedimento que foi adotado em relação à situação que levou a óbito. A Márcia, como todos, quem conheceu, teve a alegria de conhecer a Márcia, sabe que jamais ela ficou triste. Ela sempre enfrentou todas as dificuldades, como todos nós enfrentamos, mas sempre de cabeça erguida. A Márcia, em dezembro, enquanto muitos de nós estavam descansando, a Márcia estava estudando para passar na prova do concurso do Estado, e passou. Foi uma das primeiras colocadas, inclusive foi chamada agora dia 29, mas que não vai poder tomar posse. Mas com certeza outra professora estará dando continuidade à sua jornada. A Márcia, senhor presidente, procurou ajuda. Eu vi aqui a semana passada o vereador Lúcio, o vereador Josa, o vereador Dr. Albino, inclusive soltou aqui o material. Procura um médico, se tiver alguns sintomas, um material muito bonito, muito bem educativo. Mas infelizmente a Márcia procurou os médicos, mas eles não tiveram a sensibilidade. A Márcia, no dia 24, quando sentiu os sintomas, ela procurou o Hospital São Lucas, ficou lá um período inteiro, mas eles não tiveram a sensibilidade de desconfiar, pelo menos que a Márcia poderia estar grávida, porque já tinha 36 anos, estava com enjoo, mas nem disso, com febre, com esses sintomas da dengue. Depois a Márcia retornou à casa. No dia 26, a Márcia procurou a Unimed, senhor presidente, que é o convênio desta casa. Também ficou um período lá na Unimed, e infelizmente, novamente, os médicos não tiveram a sensibilidade de se atentar. No dia 28, a Márcia retornou à Unimed, de novo, pelo longo período, e todos esses períodos, a Márcia foi medicada. Ou seja, com certeza, doutor Albino, com um medicamento que não deveria ser. No dia 28, pela terceira vez, a Márcia volta à Unimed, de novo, encaminha a medicação e para casa. À noite, a Márcia foi para o Hospital Serraria, Hospital Estadual, ficou lá um longo tempo. De novo, os médicos do Hospital Serraria não tiveram a sensibilidade de perceber que a Márcia havia contraído dengue. Depois, na terça-feira, não aguentando mais, internamos a Márcia já numa situação muito delicada. Em nenhum momento os médicos do São Lucas tiveram também nem a ética profissional, a transparência de chamar a família e dizer a gravidade. Tá, eu e a Vanilda que estivemos lá durante todo o período até a internação. Suspeitaram de uma anemia. Só na quinta-feira é que diagnosticaram dengue e informaram a família na sexta. E no sábado a Márcia veio a óbito. Na segunda-feira, às 10 horas, o nosso setor de vigilância sanitária da cidade não tinha informação. Quando pelo protocolo, qualquer hospital, seja público ou particular, terá que informar imediatamente ao gestor municipal. Ora, foi na quinta-feira isso que aconteceu. Então quero dizer como a Márcia era. Ela não quer ver a gente triste. E a Márcia, por tantas vezes, questionou tantas coisas erradas em nossa cidade, no mundo, no Brasil, no estado de São Paulo. Nós estamos buscando todas as informações, mas chamar a atenção, senhor vice-líder do governo, todos nós vereadores, dando continuidade ao que o Josa, o vereador Lúcio, o vereador Albino falou a semana passada. Nós temos em Diadema, a Márcia já foi. A Márcia está com Deus, eu não tenho dúvida. A presença da Márcia não estará mais entre nós. Mas nós temos que fazer alguma coisa para evitar que outras Márcias possam ir tão de forma repentina. Em Diadema, nós temos com 91 casos de pessoas com dengue confirmada. 91 casos. Inclusive, nós torcemos aqui muito que a nossa diretora, a doutora Esther, uma pessoa dedicada, também está
e nós estamos aqui na torcida para que ela se recupere. Então, vereador Márcio, que é o nosso vice-líder do governo, leve essa mensagem ao prefeito Lauro, ao secretário Zé Augusto, faça mobilização, faça campanhas, notifique os hospitais da cidade, os hospitais particulares, as clínicas, enfim, faça um mutirão, faça um trabalho nessas obras paralisadas, como lá no Serraria, na Rua do Mar, que o Márcio tanto conhece, que está lá paralisada, como lá o BS Campanário, como a creche naval, como os pontos de lixo da cidade, que nós temos muito. Façam isso, para que a gente possa evitar que mais pessoas tenham que passar o que as familiares da Márcia estão passando. Então eu gostaria nesse momento, senhor presidente, deixando como a Márcia sempre foi, uma pessoa que sempre iniciava as reuniões lá no PT, no Movimento Fé e Política, na igreja, na escola que dava aula do Filipe Miller, sempre iniciando com uma poesia, com um texto, com uma reflexão que vale a pena viver, mesmo com todas as dificuldades e todos os desafios. Eu vou ler uma mensagem aqui para finalizar, uma mensagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho falava muito do amor, falava muito da importância da vida. E ele escreveu, e acho que tem muito a ver com a Márcia: a morte não é nada, é somente um passeio. A morte não é nada, é somente um passeio para o outro lado do caminho. Eu sou eu e vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre o fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos faziam rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim, orem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estarei fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora das suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre. Inclusive a Isabela, sua filha. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. Senhor presidente, ato mais perto da gente, né? Mais perto do que a gente, eu queria desejar meus sentimentos à família e pedir para que Deus conforte o coração dessa família, porque é uma perca repentina, né? Uma perca repentina, a gente não está preparado. Se está doente, a gente se prepara, né? Mas o caso que aconteceu com a Márcia, né, deixou todos nós